Irmã, você gosta de fazer parte do povo de Deus? Sim, porque nós somos uma família. Nós somos uma grande família, né? É. Bom dia! Bom dia, Jenny. Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você de casa. Que bom estarmos aqui juntos em família para abrirmos a palavra de Deus. E eu quero te dizer que toda vez que você abre a palavra de Deus, o Senhor fala contigo e comigo e nós somos transformados como Ele, né? Sim. Você quer falar bom dia para o pessoal de casa? Bom dia, pessoal de casa. Que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Eu quero desejar a você que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida hoje. Amém. Então vamos orar e vamos convidar o nosso Deus. Querido Deus e bom Pai, queremos louvar o Teu nome nesta manhã, porque nós nos encontramos aqui para abrirmos a Tua palavra e é um privilégio tê-la conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos tornado uma grande família, o povo de Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada família representada aqui na escola, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, que o Senhor venha derramar o Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos estar em unidade contigo. Amém. Que o Senhor venha também nos reunir cada dia para estudarmos o ano bíblico, Senhor, que é tão importante, ó Deus, para nós limparmos as impurezas do nosso coração e nos assemelharmos a Jesus Cristo, Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor deixou instruções para nós de como ter uma vida santa e pura ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, para alegrar o meu dia e o seu dia aí de casa, vamos louvar o Senhor o hino 77. Ó cristãos, avante! Sem temor marchar pela cruz de Cristo, com amor lutar. Cristo nosso mestre guia o batalhão, no calor da guerra ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz.
indo rumo para a glória, né? Que maravilhosa essa esperança que o Senhor Deus nos deu. E, eita, o texto dessa semana é Jó? É, Jó. Acho que é Jó? É? Que bom. E o texto dessa semana fala sobre nós vermos Cristo, nosso Mestre, né? E nós vamos recitar ele agora. Não acredito que vocês de casa já deve ser decorado. Se não decorou, tudo bem, pegue sua Bíblia, que está lá em Jó 19, do 25 ao 27. Mas se você decorou, deixa nos comentários, escreve pra gente. Eu já sei esse texto de cor. É muito bom saber textos da Bíblia de cor, não é mesmo? E nós vamos recitar. Você pode contar pra gente? Sim. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Amém. E agora nós vamos ficar com o estudo. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Deus abençoe vocês profundamente. Nossa casa está recheada de mais gente hoje. Ali está a Lili, ali está o casal Sebastião e Celi. Estamos, pela graça e poder de Deus, com a família da Escola de Profetas, enchendo de gente pela graça e poder do Senhor. E nós vamos ter, a partir de amanhã, um grupo grande. Quero falar para você que está em casa, que o culto de quarta-feira será muito especial. Nós estamos recebendo os alunos que estão no campo. Alguns dos missionários virão aqui para casa, que estão cumprindo o propósito de Deus em 8 cidades sem presença adventista esse ano. E nós chegaremos a 11 esse ano pela graça e poder do Senhor. As 11 cidades que serão cobertas pelo trabalho dos alunos dessa escola, que já são missionários, e também dos que estão em estágio agora, que estão fazendo estágio em nome de Jesus. Então estamos lutando para que o trabalho de Deus e as cidades sem presença adventista desapareçam da história do Nordeste, pela graça e poder do Senhor. E você pode orar por isso, você pode clamar a Deus para que Deus possa nos ajudar, abrir a nossa mente, nos dar recursos financeiros para que isso aconteça. Você pode clamar a Deus junto conosco. E eu quero lembrar mais uma vez que se você é uma pessoa não adventista e está estudando e ouvindo conosco este ano bíblico, escreva para nós que nós queremos dar o estudo bíblico para você separadamente. Somente se você não é batizado ainda adventista. Nós não temos condição de dar esse estudo para todo mundo que tem vontade de aprender um pouco mais, porque nós somos um povo limitado, nós não temos muita gente. Mas se você não é adventista, nos escreva, nós já estamos com um grupo bom para estudar, que tem escutado estes, na verdade são sermões de manhã, né? E tem estudado conosco. Louvado seja o nome de Deus. Hoje eu vou ser rapidinho aqui nessa introdução, porque nós temos 2 pessoas especiais para fazer parte deste momento hoje. E eu gostaria de fazer algo com você. Deus não faz nada, sem primeiro avisar. Combinado, gente? Por que o Senhor Deus avisa? Porque Ele tem piedade. A única razão pela qual
O Senhor Deus se envolve com essa terra é por amor. Não há absolutamente nenhum detalhe neste planeta que faça Deus ganhar alguma coisa com a humanidade perdida. O Senhor Deus não tem nada que possa tirar daqui. Não há um pote de ouro guardado aqui no qual ele possa ser recompensado. Absolutamente nada neste planeta seria bom para o nosso Deus. Ele só se envolve conosco por puro amor. Agora eu gostaria de chamar a atenção sua que está me ouvindo para algo muito sério. Abriu bem os ouvidos, por favor, não deixa que nada te atrapalhe agora. Toda vez que muitas chances estiverem sendo dadas para você, fique de olho. Eu vou te dizer isso na experiência de uma serva de Deus. Eu vou te falar com a autoridade de alguém que trabalha para a obra de Deus há mais de 40 anos. Eu tenho 44 anos de serviço para Deus. Eu comecei aos 13 anos e eu sou voluntária de Deus desde os 13 anos de idade. E eu estou trabalhando, eu tenho 50, vou fazer 58 esse ano. E o Senhor Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar pela causa dele. E eu vou te falar na altura da responsabilidade que Deus me deu como sua serva. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Quando você estiver recebendo muitas oportunidades, uma atrás da outra, fique de olho. Comece a levantar assim a sua antena. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando Deus trabalha dando muitas chances, é porque as tuas chances estão acabando. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Já estava na 9ª praga e esse povo não tinha percebido o que Deus tinha feito. Em cima de cada uma das atuações de Deus estava uma chance, inclusive para o povo dele. Não era só para o Egito, era para o povo dele. Deixa eu te explicar uma coisa tremenda. Por que o povo de Israel estava no Egito? No estudo de ontem, eu gostaria de chamar a sua atenção para um parágrafo que aqui diz assim: enquanto eles estavam sofrendo nas mãos, os judeus estavam sofrendo na mão dos egípcios, enquanto os hebreus estavam angustiados, sofrendo na mão dos egípcios, algo Deus estava tentando fazer tanto por um povo quanto ao outro. Deus estava tentando mostrar as bênçãos tremendas que ele poderia trazer se o povo tivesse mudado de vida. Gente, custa mudar de vida, dói mudar de vida. Existe um ônus a ser cobrado pelo bônus. Há um esforço humano que precisa ser feito. Infelizmente, nós fomos criados dentro de uma proposta que não existe. Qual a proposta? De que todos vão fazer por você aquilo que você poderia fazer por você mesmo. Isso não existe. Irmãos, enquanto a humanidade pensar dessa forma, vai afundando ainda mais. E enquanto você pode, tome ciência disso que eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus, com rapidez. Faça por você o que você sabe que tem que ser feito. Corra, independente de qualquer outra pessoa. Lute, caia de joelhos e lute, e lute. Se você não venceu, porque não lutou até o sangue. E o povo de Israel estava nessa situação. Agora preste atenção, eles começaram a ficar chateados porque os exatores estavam piorando a situação sobre eles. Mas por que eles estavam nessa situação? Eles estavam sendo injustiçados? Eles estavam nessa situação porque eles eram bonzinhos e Deus de repente passou pela... eu esqueci do povo, agora eu vou descer para ajudá-los porque eles estão em problemas? Se assustem aqui. Olhe bem. Se Jeová fosse, na verdade, superior a todos os deuses, não os deixaria desta maneira como escravos idólatras. Era isso que o povo do Egito pensava. Agora te assuste. Mas aqueles que eram fiéis a Deus compreendiam que foram por causa de Israel haver se afastado dele, por causa de sua disposição por casar com nações gentílicas, sendo assim levados à idolatria, que o Senhor permitira que ficassem como escravos, e confiantemente afirmaram a seus irmãos que ele logo quebraria o jugo do opressor. Preste atenção, Deus não aperta mais do que você é capaz de suportar. Se você estoura antes, você perdeu a chance de ter crescido. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora estávamos na frente da última praga, que é o que os meus irmãos vão falar. E a instituição da Páscoa, que é uma coisa tremenda. Felipe, pode colocar para mim o material? Felipe vai colocar aqui um calendário judaico. Vocês precisam prestar atenção nisso aqui. Este é um calendário muito interessante, que faz uma diferença tremenda para nós entendermos o que o Senhor Deus espera de nós. Observe a seriedade disso. Olha lá. O mês que é do ano sagrado do povo judeu, o Senhor Deus havia instituído o primeiro dia
do calendário judaico. O que é isso? Te assusta aqui, antes de você ler o que está lá, olhe para mim um minuto. Olhe para mim que eu preciso te falar uma coisa agora. A sociedade cristã ou sociedade de Deus é uma sociedade separada dentro do mundo. No mundo existem duas sociedades, a do mundo e a de Deus. Então o Senhor Deus tem um calendário para ele. O Senhor Deus tem uma educação para os filhos de seu povo. O Senhor Deus tem uma alimentação para o seu povo. O Senhor Deus tem uma maneira de agir para seu povo diferente do resto do mundo. O Senhor Deus tem uma sociedade como modelo para o que a outra deveria ser. Entenderam ou não? Sim ou não? Isso é muito sério. Se você compreender isso, você já entendeu aonde tem que se acoplar. Não é Deus que se acopla a você. Não é Deus que vai... Peraí que eu vou dar um jeitinho para fazer a sua vontade. Nunca. É você que tem que dar tudo de você para fazer a vontade dele. Deus era o governador do povo de Israel, sim ou não? Era o rei, mas ele era também... Abre bem os ouvidos agora. Ele era o Ministério da Educação, era o Ministério de Sanidade Pública, ele era o Ministério da Saúde, nele estavam todos os ministérios. E ele não repartia isso com ninguém. Vocês entenderam isso? Ele era o governador, era para ele. Ele era que fazia as leis de saúde, ele fazia as leis de vestir, as leis de sociais, as leis de tudo eram na mão dele. Vocês entenderam como Deus esperava que fosse, por isso o governo patriarcal. Quando nós entendemos que está na mão do Pai Celeste, você entende por que tem que ficar na mão do esposo e pai de casa. Você entende uma série de situações. Esta era uma das reivindicações de Deus para seu povo. Então ali, ó, no primeiro ano, ano civil, ali 3, o nome judeu deste mês era o mês de Abid, ou Nissan. O número de dias que tinha, 30 dias, olha lá, começando com a lua nova e correspondendo aos nossos meses. Os nossos meses de março e abril. Perceberam aí? Entenderam? Que era o 14º dia do mês de Nissan, o mês de Abid. Então começava o ano judaico deles, foi nesse dia que deu a Páscoa. Olha lá, a festa judaica foi a Páscoa, que é o que vai ser apresentado hoje. É muito importante que você mantenha um calendário judaico para entender o que vamos estudar de agora em diante. Eu vou chamar nesse momento o Joshua e a professora Joselita, vem cá. Hoje nós vamos ter uma explicação muito interessante. Eu gosto muito de ouvir a professora Joselita, quando ela fala, são colocações muito inteligentes, e a maneira como Joshua também tem apresentado estas verdades. E eu gostaria que vocês agora, em nome de Jesus, prestassem atenção dobrada e estivessem conosco orando. Tá bom? Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia. Bom dia, Joshua. Bom dia. Bom dia, pessoal, para você que está em casa. Nesta madrugada, nós estudamos o livro de Êxodo, do capítulo 9 ao capítulo 12, e o livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 24. Nós estudamos da 5ª à 10ª praga. No capítulo 9, nós estudamos sobre a morte, a 5ª praga, né? A morte dos animais. Vamos passar bem rapidinho, só para relembrar, tá certo? Ainda vimos no capítulo 9 a 6ª praga, que falava sobre os tumores e as úlceras que os egípcios receberam, né, devido à sua intransigência, a intransigência de Faraó, né, de não querer fazer a vontade do Senhor. A 7ª praga foi a chuva de saraiva, pedras que eles nunca viram cair no Egito, caíram sobre eles, matando animais, pessoas. Vocês viram isso? A gente pensava assim, não, eles se livraram das pedras, né? Quando a chuva começou a cair, eles começaram a fugir, mas não, pessoas morreram também. E a plantação, imagine toda a colheita deles, né? Aquilo que eles iriam colher naquele ano, acabou. Só aquilo que estava começando a nascer é que não foi destruído pela chuva de pedras. E interessante, aqui no versinho 20 do capítulo 9, leia comigo, por favor. Diz aqui que aqueles, dentre os conselheiros do faraó, que temeram essa palavra do Senhor, apressaram-se em fazer entrar para casa seus servos e seus rebanhos, no caso da chuva de saraiva. Então havia conselheiros de faraó que temeram a Deus e não tiveram prejuízo, né, de ter a sua colheita, a sua plantação, seus animais e tampouco a sua própria vida ceifada por conta daquela praga terrível, né? E a 8ª praga, a praga de gafanhotos. Então,
Nesta praga, nós vimos que os gafanhotos, eles vieram em grande número. Eu vi no comentário bíblico, eles podem ter vindo da Arábia do Norte, porque lá era um lugar, na parte do norte da Arábia, porque de lá tinha vários insetos. E pode ser que muitos ventos fortes do Ocidente os trouxeram de lá até o Egito. E de fato, né, diz que soprou um vento. Vocês viram isso? Um vento soprou e soprou a noite toda e foi soprando e de repente amanheceu o dia, aquela nuvem imensa de gafanhotos. E disse que comiam, viu? Isso. Devoravam tudo, né, Jojo? Sim. E os gafanhotos, eles também comeram o centeio e também... Só não comeu o trigo. O trigo e o centeio, eles comeram depois, porque quando caiu a saraiva, eles estavam embaixo da terra e não tinham sido destruídos. E aí, quando vieram os gafanhotos, eles comeram o centeio e o trigo também. Devoraram tudo. Ainda aqui no capítulo 10 do livro de Êxodo, o versinho 24, tem uma observação com relação à posição de Faraó. Observe aqui comigo, ó. Faraó mandou chamar Moisés e a Arão e ordenou-lhes: ide, portanto, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Antes eles tinham dito que as mulheres e as crianças não iriam. Ele ficava dando condição, olha, eu deixo vocês irem, mas deixa as crianças e as mulheres, porque eles não podem sofrer nessa viagem, né? Mentiroso. Ele estava querendo era fazer com que eles não fossem realmente. Se eles tivessem deixado talvez as mulheres e as crianças, quando chegassem lá, lógico, elas iam continuar escravas, né? Eles iam continuar escravos e os homens teriam que voltar. Então, a próxima condição de Faraó, não, agora eu deixo eles irem, mas os vossos animais não poderão ir. E o Senhor Deus, ele não aceita a orientação de um ímpio, lógico. O Senhor já tinha dito a ele o que iria acontecer. Ele que tinha que aceitar a salvação que vinha do Senhor. E ainda aqui no capítulo 11 vem a 10ª praga. Joshua, você reparou que a 10ª praga foi a primeira anunciada? Sim. Assim que Moisés chegou no Egito, ele disse a Faraó: olha, nós somos os primogênitos do Senhor. E vamos ter que cultuar a Deus lá no deserto, levar uma oferta ao Senhor. Deixa o nosso povo ir, senão, qual foi a condição? Os seus primogênitos vão morrer. Essa foi o primeiro anúncio, né? Mas não foi a primeira praga. Por que não foi? Vocês podem responder? Vocês viram isso? Vamos ao capítulo do Patriarcas, vamos trabalhar com os dois, né? Olha só, capítulo 24... a Páscoa. Segundo parágrafo. Finalzinho do primeiro parágrafo, vamos ler assim. Nas bênçãos, a mamãezinha disse já isso aqui, né? Nas bênçãos e privilégios especiais a eles conferidos, tinham preeminência entre as nações como tinham filho primogênito entre seus irmãos. Está se falando de quem aqui? De Israel, né? Dos hebreus. Eles ainda não eram Israel, né? Porque eles estavam ainda, não tinha se formado uma nação ainda, estavam em formação. Quando eles saíram do Egito, que eles se estabeleceram na terra de Canaã, é que eles se tornaram o povo de Israel, a nação. Ainda eram os hebreus, tá certo? E aí eles eram, diante de todas as nações, eles eram primogênito do Senhor. Os queridinhos de Deus? Não, um povo para dar exemplo, para ser guia, para ser luz ao mundo. E aí a gente vai encontrar no segundo parágrafo o texto que o Joshua vai ler para nós. Leia, por favor, o juízo. O juízo de que o Egito fora em primeiro lugar advertido, deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos e gado houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos, mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. O que é que a gente compreende? O anúncio da última praga, sendo o primeiro anúncio, não é que o Senhor Deus já quisesse castigar os egípcios de forma alguma. O que ele quis era, olha,
presta atenção, não precisa acontecer isso. Liberta meu povo, faz meu povo ir. Eu quero que eles me adorem. E ainda assim, 9 chances foram dadas aos egípcios, a Faraó, para que libertasse o povo do Senhor. Não é interessante isso? É o que se chama isso aqui? Na segunda linha nós vimos, Deus é longânimo. Ele é longânimo ou não com você e comigo? Todo tempo. O Senhor tem muita misericórdia para conosco. E aqui, no capítulo 11, no versinho 7, diz que, já falando sobre a Páscoa, Joshua. Joshua gosta muito de Páscoa, né, Joshua? Mas é porque tem chocolate na Páscoa? Não. É por quê? Porque Jesus nasceu. Porque Jesus se doou por nós, né? Ele se doou por nós. Foi justamente na Páscoa. Alguém sabe o significado da palavra Páscoa? Passover, passar por cima. Passar por cima. Se você pegar a palavra em inglês, né? Passover, é passar por cima. E foi de fato isso que aconteceu. Naquela noite que os hebreus teriam que sair do Egito, eles teriam que fazer algumas coisas, alguns procedimentos, para que esse passar por cima, que nós vamos descobrir já já o que é, né, acontecesse. Quem iria passar por cima das habitações de todos, né? Não precisaria ser só dos hebreus, mas de todos os que crescem na palavra do Senhor. Quem iria passar? O anjo destruidor. O anjo destruidor ou o anjo da morte, né? O que esse anjo iria fazer mesmo? Matar todos os primogênitos. Matar todos os primogênitos. O primeiro anúncio do Senhor, agora sim, viria a ser cumprido, realizado. E aí o Senhor Deus tinha que identificar os seus. E o que ele fez? Quais foram as orientações do Senhor? Podem falar bem alto. Para que eles matassem o cordeiro, depois pintassem as portas. Ficar em casa, né? Quarentena para todos, né? Isso mesmo. Ficar em casa. Tinham que matar um cordeiro sem quebrar os ossos. Por quê? Aquele cordeiro seria o quê? Jesus. Simbolizando a Jesus, mas ele seria comido, né? Mas olha, eu estava analisando, mamãe, que alimento terrível, né? O animal não teria que tirar nem as vísceras. Diz que os miúdos teriam que ficar dentro dele. Não quebraria osso nenhum, ou seja, ele teria que ser assado inteiro. Inteiro. Com cabeça, com tudo. Você comeria um animal assim? Por orientação de Deus, né? Eles teriam que, eu vejo às vezes a gente aqui na fila, né? Aí para comer uma saladinha. E quando tem alguma coisa meio amarga, como por exemplo... Por que vocês citaram o jiló? O jiló é tão bom para o fígado, né? É bem delícia e gostoso. É muito delicioso e gostoso, Rebeca. É o almeirão, né? O almeirão que é docinho. E aí a gente às vezes faz assim, né? Deixa eu passar por cima, eu vou fazer um Passover aqui também, uma Páscoa assim por cima dessa salada. Mas aquilo que eles tinham que fazer tinha um simbolismo. Eles tinham que comer a carne do cordeiro assada, eles tinham que comer das ervas amargas, não é? E bem amargas. E tinha um pão especial. Como é que se chamava o pão? Pão lázaro. O que significa asma? Sem fermento. E algumas coisas foram instituídas naquele dia, naquela orientação que o Senhor Deus deu para o seu povo. E eles pegariam o sangue e fariam o quê, Joshua? O sangue do cordeiro. Eles teriam que fazer o que com esse sangue em suas casas? Você lembra? Pintar os umbrais da porta. Passar, né? Com o quê? Ele tinha que... Nós falamos hoje pincel, né? Passaria com um pincel, né? Assim? Uma trincha, né? Trincha também que chama, né? Mas eles usavam uma plantinha que às vezes eu vejo as senhoras usarem aqui, as mulheres aqui na redondeza, elas saem atrás, num mato, atrás de uma planta chamada vassourinha. E essa planta, ela é fofinha na ponta dela, tem uma cabecinha assim fofinha, e elas juntam aquele molhozinho, põem um cabo de vassoura, uma argola, prendem para varrer o quê? O terreiro, né? Eu achei interessante isso aqui. E elas varrem o terreiro com aquilo. Eles pegavam um chumaço de uma planta, o isopo, eles tinham que mergulhar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, nas laterais e em cima. Quando o anjo da morte viesse, aquele anjo destruidor viesse e visse a marca,
Ele iria passar por cima. Aquela habitação não seria visitada por aquele anjo. Mas alguma coisa aconteceu nos lugares, nas casas, onde eles não creram na orientação do Senhor. O que foi que aconteceu, Joshua? Morreram. Pode falar ali pro pessoal. O primogênito morreu. De onde? De que lugar? Fale aí de alguma habitação. De Faraó morreu alguém? Morreu. O filho mais velho? Mais velho, que seria o herdeiro do trono. Morreu do faraó até o mais humilde, o escravo egípcio. E os animais também. Isso mesmo, dos animais também. Todos os primogênitos. Que coisa interessante, né? E aí nós vamos encontrar... Vamos ver aqui, ó. Quer falar? Deixa eu só comentar um detalhe. Essa carne do cordeiro, esse cordeiro a ser comido, não era para parecer um churrasco. Não era temperado. Não era algo que se comesse para se encher a barriga. Era um pedacinho. Por isso Deus disse a quantidade de pessoas que deveriam comê-lo. E então, ao comer um pedacinho com ervas amargas, a única coisa que iria junto é isso. Para que o povo não tivesse esse gosto e esse prazer, mas sim uma mente voltada para o que ele simbolizava. Sofrimento e a dor que tinham passado e o sofrimento e a dor que Jesus passaria por eles. Compreende? Então essa questão do cordeiro tem que ficar clara diante da nossa mente, porque o Senhor Deus tinha um simbolismo em cima disso. E a questão da Páscoa instituída era uma forma de Deus fazer com que você lembrasse, eu lembrasse, todos os nossos antepassados lembrássemos que Deus retira você do Egito e torna isso um memorial. Interessante, né? Falar em Páscoa, a partir daquele momento, a Páscoa foi instituída com duplo propósito. Quem que lembra? Ele estaria fazendo duas coisas na mente do povo de Deus. Bem alto, Marcelo. Lembrar que ele tirou o povo da escravidão do Egito e que ele nos salvaria, nos tiraria da escravidão do pecado quando ele morresse na cruz. Isso mesmo. Então, traria uma lembrança e apontaria para eles, naquele momento, o futuro. Olha, futuramente, daqui a uns dias, todos vocês vão ser libertos do pecado, da escravidão do pecado. Foi isso que o Senhor Deus fez ao instituir a Páscoa. A Páscoa também, olha que quanta coisa veio junto com aquele momento da Páscoa. Ó. Eles iriam ter essa lembrança, marcaria o calendário, como o Felipe mostrou ali, o início do ano, né, no calendário hebraico. Aí a gente viu lá o mês Abib, ou Nissan. Abib era o nome hebraico e Nissan era o nome babilônico, que depois foi adotado, todos falavam mais Nissan, né? Então, esse era o primeiro mês do ano. Nosso primeiro mês do ano qual é? O mês que estamos, né? Mês de janeiro. Mas eles não. Março, abril, né? E depois também traria essa lembrança de que nós saímos do Egito, não voltaremos mais para lá, como sairemos do pecado. Então, tantas outras informações vêm agregadas a esse momento da Páscoa, né? E aqui, ainda no capítulo 11, Joshua, você pode ler o versinho 7 do capítulo 11 do livro de Êxodo? Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Olha, nenhum animal rosnou. Quando houve um grande clamor no Egito por conta da morte dos filhos, dos animais, de todo o primogênito, nenhum animalzinho do povo hebreu rosnou. Mas houve grande choro em toda a terra do Egito. E a ordem do faraó foi o quê? Saia daqui. A pressão dos conselheiros também em cima, do povo agora. Olha, o povo ficou tão desesperado. O que eles fizeram quando os hebreus foram lá dizendo, a gente está indo? Quando eles ouviram o primeiro grito da primeira família, eles entenderam, é o sinal para sair daqui. Então, a ordem do Senhor era, comam rápido. Se o cordeiro for grande, compartilhem entre os vizinhos. Comam rápido e saiam, já estejam vestidos, calçados os pés, com a mochila nas costas, né? E saiam do Egito. E quando isso aconteceu, que eles ouviram o clamor, eles correram nos seus vizinhos antes e fizeram um pedido. Você lembra qual foi o pedido? O Senhor Deus disse, vá até os egípcios, que eles vão dar a vocês umas coisas aí. O que eles iam dar? Joias, ouro, prata e os bens que eles pedissem para os egípcios. Isso se chamava o quê? Um
despojo. Quando é que se faz um despojo? Quando se tem uma guerra, isso mesmo. É quando se há uma guerra. Vocês lembram quando Davi, mais tarde, né, a gente vai lembrar, Davi, ele lutou em várias lutas, ele tinha o despojo. Em alguns momentos o Senhor Deus disse a Josué, por exemplo, não toque no despojo, né? Não pegue o resto, não tire nada. E houve um momento terrível em que o Senhor Deus disse para Josué e todo o povo de Israel que eles não tocassem, porque o que estava ali era anátema, era maldição. E Acã foi lá e pegou, lembram disso? Uma capa babilônica, pegou umas coisas, enfiou lá debaixo da sua tenda e trouxe uma grande maldição para o povo. Então, o despojo era o resultado, né? O que se ganhava, o lucro da guerra. Então, o Senhor Deus disse, vocês não vão sair do Egito com as mãos vazias, vocês vão levar um grande despojo. E o povo não deu pouco não, viu? Diz que era tanto ouro, tanta joia que as mulheres davam para as outras. Ai, leva, leva, leva. Queriam se livrar deles, né? Saiam daqui, é para levar ouro, é? Então leva. Esse ouro mais tarde foi usado em quê, Joshua? Você lembra? Para construir o santuário, o tabernáculo. Para construir o tabernáculo, isso mesmo. Também algo que eu achei interessante do estudo de hoje, que muitos egípcios eles reconheceram a Deus. E antes que o anjo da morte passasse para matar os primogênitos egípcios, eles encontraram abrigo nos lares dos israelitas, dos hebreus. E eles os receberam alegremente e juntos eles passaram aquela noite na casa deles. E depois eles se comprometeram dali em diante servir ao Deus deles. E aí... infelizmente, muitos desses egípcios que saíram não estavam tão convertidos assim. Nós vamos encontrar mais na frente o prejuízo de ter carregado um grupo de não convertidos. Isso, a multidão mista, a mistura de gente que deu um trabalho. Era o populacho que fazia uma grande confusão, se estava sol, se faltavam, pensavam em faltar água. E mais tarde a gente vai conhecer um pouquinho, daqui a pouco, né? A gente vai conhecer um pouquinho desses reclamões. Hoje eu vi um textozinho que você colocou lá, né? Do Dr. Barecati, né? Aí ele dizia assim, quem reclama muito não está querendo resolver, é mais ou menos isso, seu problema. Está querendo só pessoas que pensam igual a ele. Está querendo só se juntar, né? Formar, vamos dizer assim, fazer um motim. Porque enquanto você reclama, você não tem tempo de mudar. Suas energias são colocadas em cima da raiva e da reclamação, e não de procurar a mudança. Isso mesmo. Então, vamos mais uma vez retomar aqui a questão dos primogênitos. Olha só. O Senhor Deus disse, Israel é o meu primogênito. Mas os animais também, meus primogênitos. Então, tudo que viesse primeiro, nasceu, era do Senhor. Então, eu iria pegar os filhos mais velhos e ia colocar como Isaac em cima de um altar e sacrificá-los? Era assim que o Senhor queria? Nunca. O Senhor nunca pediu sacrifício humano. Então, como é que seria, então, essa dedicação dos primogênitos para o Senhor? Quem pode me dizer? Como foi que aconteceu? O que é que eles tinham que fazer? Pagar. É o que, Joshua? Se exigia que, por reconhecimento da misericórdia de Deus, que eles tinham que pagar um valor, cada um deles. Seria o resgate do seu filho primogênito. Então, o pai tinha que pagar. E logo depois... E logo depois do... Cleiton, fale aí. Vi você já várias vezes assim. Eles iriam, de fato, ser os trabalhadores, digamos assim, de Deus, mas, no entanto, depois muda para a tribo de Levi, né? Então eles ocupariam um lugar que os levitas passariam a ocupar, sendo ali os portadores de toda a condução ali do povo, condução espiritual, né? Mas aí quando Deus escolheu Levi, ainda assim continuou-se os primogênitos e era exigido deles obrigatoriamente o resgate, né? Mas agora era a tribo de Levi que passaria a oficiar todos. Eles tinham que levar uma oferta, mesmo não sendo da tribo de Levi, eles tinham que levar uma oferta para os seus filhos mais velhos, né? E aí nós vamos encontrar aqui na página, isso que o Joshua acabou de ler está na página 277, mas vamos avançar um pouquinho com relação àqueles que, os seguidores de Cristo, né? Página 278 fala que quando o Senhor Deus pediu, o Senhor Jesus pediu que eles comessem da carne, a professora Mais até falou agora, né? Um pouco sobre isso, não era nada agradável comer uma carne, um animal
inteiro, um taco de carne, como diz o povo aqui, né, de Pernambuco, um taco de carne com uma erva amarga, um pão duro, porque não, para ele ficar fofinho, ele tem que fermentar, né? Então eles tinham que sair dali correndo ainda, imagine se nem digestão de direito fizeram, né? E aí eles fizeram a vontade do Senhor. Mas aqui na página 278, diz, no parágrafo que começa na página 277, lá depois do texto de João 1,14, diz assim: os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência, devem receber e assimilar a palavra de Deus, de modo que essa se torne a força impulsora da vida e das ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. Devem comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ou não haverá vida neles. O que isso representa? Deixa eu ler o restante aqui. O Espírito e a obra de Cristo devem tornar-se o Espírito e a obra dos seus discípulos. Quando se fala em comer a carne do Filho de Deus, está se falando em quê? Todos os dias temos que comer o quê? A palavra do Senhor. E diz que isso tem que ser algo constante, intenso, todos os dias, porque senão nós não teremos vida. Eu lembro de uma família que veio passar aqui uma boa temporada conosco, e a esposa dizia assim: meu esposo não lê a Bíblia. Ele se converteu, mas falta se converter, porque ele não lê a Bíblia. Ele não lê a Bíblia. De fato, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E a fé vem pelo pregar. Pregar o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é o alimento, é aquilo que vai nos suster, é aquilo que vai nos manter durante um dia. Como é que nós estaremos um minuto, um segundo sequer livre dos ataques de Satanás, sem o estudo da palavra do Senhor diariamente? E que bom! Outro dia eu escutei a professora mais dizer que alguém disse assim: que incentivo bom, né? Fazer o ano bíblico comentado, porque ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, sozinho em casa, às vezes alguma coisa ou outra passa, a gente não presta atenção, mas no momento que você está no coletivo, parece que agora nós temos uma classe bem grande, né? Gente de tudo que é lugar do Brasil e do mundo acompanhando esse ano bíblico aqui, ampliando pelos comentários. E lá embaixo, nas notas, né, nos vídeos que nós postamos, aparecem os comentários dessas pessoas satisfeitas em saber que agora tem um guia, né? A vida inteira tiveram, mas agora está se ampliando e esse número tem que crescer. Você tem que compartilhar esses vídeos com seus irmãos, com seus amigos, com seus vizinhos. Pessoas que nunca pegaram na Bíblia podem ter essa oportunidade de estudar passo a passo, dia após dia, conosco aqui, não é? E uma grande bênção. O que acontece quando esquecemos um detalhe? Quando passa alguma coisa, pegando a deixa do que você falou. Vamos tentar lembrar o que eles tinham que fazer para comemorar a Páscoa? Tinham que fazer o quê? Matar o cordeiro. Matar o cordeiro. Tirar o sangue do cordeiro para passar nos umbrais. Assar o cordeiro. Pão sem fermento. As ervas amargas. As ervas amargas. Estar prontos, né? Estarem prontos com a mochila, o chinelo. Ir ao povo do Egito e pedir os despojos. Você lembra disso? Uhum. Gente, se esquecesse algum detalhe, isso é muito sério. Eu gostaria que vocês parassem para pensar sobre isso. Se uma pessoa tivesse feito tudo, mas esqueceu um detalhe, se alguma coisa tivesse passado, que foi o que a professora Joselita disse, antes de se obterem liberdade, eu queria que vocês lessem essa parte, por favor. Antes de obterem liberdade, os escravos, é um parágrafo que começa assim: antes, leiam isso para vocês se assustarem, como é sério esquecer alguma coisa. 278, último parágrafo desse livro capa dura aqui, ó. Vamos lá. Por favor, quem de vocês dois pode ler? Lê, Joshua. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas, e deviam com as famílias separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas desrespeitado em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras, ou tivesse alguém saído da casa, e não teriam estado livres de perigo. Poderiam... Peraí, até se uma pessoa da casa tivesse saído, mesmo colocando o sangue nos umbrais, se alguém da casa desrespeitasse, o que aconteceria? Vai lá.
Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Que coisa terrível. Vocês veem a importância da diligência, queridos alunos que estão aqui. Quando reclamarem com vocês, você esqueceu tal coisa, você precisa voltar e fazer. Por que está se pedindo isso a você? É necessário. É importante ou não é importante manter a cabeça muito alerta com o que lhe é esperado de você? Veja o que teria acontecido se um da casa falasse, não vou fazer assim, faça você, pai. Se vire aí. Ou imaginasse assim, ele vai fazer. Não tem problema. Os outros fazem e eu saio daqui um pouquinho, já está feito mesmo. O que teria acontecido com a casa toda? Vocês entendem a seriedade? Isso é muito sério. Não teriam salvo o primogênito, teria morrido por causa de um. Imagine numa família em que o pai era primogênito, tendo um filho mais velho primogênito. Suponhamos que esse pai fosse avô também de um primogênito. 3 na mesma casa, mortos. Imagine que sofrimento, né? Por não ter cumprido com presteza, com diligência aquilo que o Senhor Deus diz. A obediência pronta. Nós temos aqui no parágrafo seguinte, na página 279, diz, pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Alguns dizem assim, não preciso fazer nada, a fé já me salvou, né? Eu creio no Senhor Jesus, a fé já me salvou, não preciso de obras. Aqui esse parágrafo amplia, né, a ideia de que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a prova da vossa fé são as obras, não é? Aquilo que o Senhor Deus espera de você como um salvo, o que é, né? E a maneira como Deus descreve, através da linguagem da senhora White, como foi o momento em que antes do anjo passar por cima das portas. Esse momento descrito aqui, eu queria que vocês lessem com calma para ver como foi, porque assim será. Este acontecimento não é uma informação, é um alerta, para que nós possamos ver como será. Os israelitas obedeceram às instruções. Pega esse parágrafo para terminar. Olha que coisa tremenda. Último. É o penúltimo. Olha lá. Os israelitas obedeceram às instruções, achou? Sim. Leia isso bem detidamente e com calma. Vamos lá. Os israelitas obedeceram às instruções que Deus dera. Rápida e secretamente fizeram os preparativos para a partida. Suas famílias reuniram-se, o cordeiro pascal foi morto, a carne foi assada ao fogo e preparados os pães asmos e as ervas amargosas. O pai e sacerdote da casa aspergiu sangue nas ombreiras e reuniu-se a família dentro de casa. À pressa e em silêncio, Presta atenção. Comeu-se o cordeiro pascal. Com temor respeitoso, o povo orava e vigiava, estando o coração do primogênito, desde o homem forte até a criancinha, a palpitar de um terror indefinível. Imagine isso, com medo. E será que eu consegui? Será que fiz tudo? E ali o coração, pá, pá, pá. Um terror indefinível. Agora, a próxima frase é mais séria. Pais e mães cingiam nos braços seus amados primogênitos, ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Mas nenhuma... Imagina os pais, Letinha, as mães segurando seus filhinhos primogênitos no bracinho aqui. Meu Deus, que... olha só, em silêncio. Imagina isso. A casa toda compenetrada em oração, em busca a Deus. Senhor, imagine isso, gente. Mas... Aí diz aqui, mas nenhuma habitação de Israel foi visitada pelo anjo destruidor da morte. O sinal de sangue, sinal de proteção de um Salvador, encontrava-se em suas portas e o destruidor não entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a nossa porta. Na nossa vida, a decisão de fazer aquilo que o Senhor pede, a obediência pronta, não é? Imediata, e fazer exatamente como o Senhor Deus diz. Às vezes a gente pede aqui, sempre orientamos a questão da reverência na casa do Senhor. Entramos aqui, vamos fazer, sejamos silentes, né? Estamos na presença de Deus. E um ou outro que não tem ainda, né, o temor respeitoso, como é descrito aqui, vem, conversa, mexe no celular e faz isso, faz aquilo outro. Mas imagine se algum daquele israelita, um só, e fizesse do seu jeito, nem criança, gente, nem criança. Imagina uma criança ou um adolescente como Joshua,
com o coração disparado de angústia por saber que poderia, você é o mais velho, né, Jorge? Dos teus 3 irmãos, né? Imagine só a angústia de saber que poderia a qualquer momento o anjo passar e ele cair desfalecido no braço do seu pai e da sua mãe. Coração disparado. Mas que o nosso coração dispare de temor e respeito por Deus. Que saibamos que estamos na presença desse Deus. E como a mamãe falou, né? Daqui uns dias isso acontecerá, o resgate final. Seremos resgatados, já fomos resgatados do pecado, mas seremos resgatados desse mundo sujo. Imagine quantas pessoas sofrendo agora mesmo, pessoas descansando, outras morrendo, para nunca mais, só vai acordar para morrer de novo. Imagine só, e nós temos aqui uma obrigação tremenda e grande de dizer: pinta os umbrais das portas do seu coração, cinja os seus lombos, se prepare para a saída, porque o inimigo virá, fortemente virá. Mas o nosso Deus, Ele é o forte, o corajoso, o valente, que vai nos resgatar para sempre, né? Do pecado, nenhum pecado mais nessa terra. E em nosso coração tem que ser tirado agora. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou convidar a mamãe para vir aqui. Queridos irmãos, a diferença entre um povo e outro era o cordeiro. É isso que tem que ficar gravado em nosso coração. A diferença entre um povo e outro era o cordeiro, pela graça e poder de Deus. Quero dizer para você que os nossos estudos ainda estão ali na nata ainda, na superfície. Você vai ficar assustado o que Deus vai fazer agora. Quando Deus tira o povo do Egito e os leva para uma terra, ali então há um ensino poderoso. Queria dizer para você que toda pessoa que quer chegar em Canaã deve entender as instruções de Deus para o povo tirado do Egito sendo levado para Canaã. É isso que vamos estudar daqui em diante. E Deus começa essa situação explicando através da sua maneira de explicar, sua maneira de mostrar todos esses detalhes que Ele precisa mostrar, como devemos agir nesses últimos dias. Vamos orar agora, querido? Santo Deus e Pai, que aquilo que o Senhor disse, que aquilo que o Senhor nos falou, que a Tua bênção, Pai de amor, esteja sobre nós. Que nós venhamos a lembrar que o Senhor proveu a saída, o livramento, mas os filhos tiveram que fazer a sua parte. Organiza, Pai de amor, a nossa mente, organiza o nosso coração. Ajuda-nos a não reclamar, ajuda-nos a levantar a cabeça e agradecer pelo livramento que o Cordeiro nos traz, pelas chances que ainda nos são concedidas, mesmo depois de tanta coisa ruim que já fizemos. Em Tuas mãos colocamos a nossa vida, em nome de Jesus, a vida de todos os missionários, a vida de todos os servos Teus, pela graça e poder de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.